acadêmicos de Direito da Unicecal, em especial os acadêmicos do quinto período, eu postei um material no AVA para que os senhores possam acompanhar a aula sobre exceções no processo penal. Na aula passada, a matéria era questões prejudiciais. Daí, pelo estudo que vocês fizeram sobre questões prejudiciais, vocês devem ter percebido que as questões prejudiciais, via de regra, elas suspendem o processo porque alguma outra coisa, alguma outra situação prejudica o andamento da ação penal, como o próprio nome diz, e essa outra situação deve ser julgada ou por um juízo de outro ramo, como por exemplo o cível, ou por um juiz penal em alguma outra causa, alguma outra situação, e isso precisa ser respondido primeiro pelo judiciário para que depois o judiciário possa julgar verdadeiramente a ação penal que está sendo analisada. No caso das exceções, nós temos uma outra previsão no Código de Processo Penal para situações que devem ser analisadas em paralelo. Essas exceções, elas podem gerar duas situações, tanto que a classificação delas fica bem dividida entre essas duas situações. Por quê? Porque algumas dessas exceções, elas apenas são dilatórias, ou seja, essas exceções, elas fazem com que o processo seja atrasado, seja travado por algum motivo e depois retome em outro juízo ou com outro promotor de justiça ou com outro perito, alguma situação pontual. Ou elas podem ser terminativas, peremptórias, que seria aquele caso onde o julgamento dessa exceção acaba pondo fim ao processo, certo? No material de vocês, eu preparei uma divisão bem didática sobre as 5 exceções que são possíveis no processo penal, na seguinte ordem: suspeição, incompetência de juízo, litispendência, ilegitimidade de parte e exceção de coisa julgada. Quer dizer, essas exceções, uma ou outra, cada uma delas, dentro da sua característica, dentro do caso concreto, devem ser analisadas pelo juiz para verificar se de fato existe algum problema, se esse processo deve seguir com outro juízo, se esse processo deve seguir com outras pessoas julgando e trabalhando nesse processo, ou se esse processo não pode sequer seguir porque aconteceu alguma situação específica. Então, algumas exceções encerram o processo e outras apenas postergam o ato. Com relação a essas exceções, é importante a seguinte descrição. A exceção de suspeição, ou seja, a caracterização de um juízo suspeito, de um juízo que não pode julgar aquela causa, ela pode acontecer de dois modos. Ela pode acontecer diretamente pelo próprio juiz, declarando de ofício que ele não tem essa aptidão e que ele deve repassar algum substituto dele ao julgamento. Lembrem que a jurisdição deve acontecer. Então, se aquele juiz, por algum motivo, é suspeito, ele repassa a um substituto aquele julgamento. Ou essa suspeição pode acontecer a pedido das partes. Né? As partes pedindo para que o juiz se declare suspeito, as partes pedindo para que o juiz confirme a existência da suspeição, e inclusive se o juiz não confirmar essa existência, o Tribunal de Justiça analisando essa matéria. Com relação à suspeição ainda, é importante destacar que algumas das questões de concurso, de exame da OAB, são bem focadas no sentido de verificar se você sabe se a suspeição se estende aos demais serventuários da Justiça. Sim, ela se estende aos demais serventuários da Justiça, ela se estende ao Ministério Público, mas ela não é extensiva à autoridade policial. Tudo bem? Então, as situações relativas ao inquérito policial, lembrem que são pré-processuais. E se as questões são pré-processuais, obviamente, elas não integram a existência da ação penal em si. Então, obviamente, a autoridade policial não fica abarcada no mesmo caso. Tudo bem? Com relação à questão da incompetência, ela também é uma exceção que apenas procrastina o ato, ou seja, ela é uma exceção que apenas faz com que o processo penal que deveria ser julgado num juízo não mais seja julgado naquele outro juízo. Então, a exceção de incompetência apenas altera a competência. Tá? E a gente tem ainda a situação da litispendência, que é a existência de dois juízes julgando uma mesma causa ao mesmo tempo, e obviamente um desses juízes teria que eventualmente ceder
e extinguir sua ação para que essa ação seja julgada apenas pelo outro juiz. É impossível que uma pessoa seja julgada ao mesmo tempo por dois juízes em duas ações distintas. A questão da ilegitimidade de parte é uma questão específica para alguns casos onde o titular da ação acaba não sendo o que deveria ser. Então, lembrem-se que a gente estudou que algumas ações penais são públicas e outras são privadas. Lembrem-se que a gente também estudou que as ações penais públicas muitas das vezes são condicionadas à representação do ofendido e eventual falta de representação ou eventual problema de legitimidade poderia gerar uma exceção, conforme descrito nessa parte da nossa matéria. E por fim, a exceção de coisa julgada. É óbvio que alguém que já foi julgado por um fato não pode novamente ser submetido ao juízo por aquela mesma situação. Tudo bem? Então são algumas questões sobre exceções. No material do AVA eu disponibilizei, além da matéria, os artigos pertinentes a essa matéria. Eu peço que os senhores deem uma lida com bastante calma e que respondam com calma as 3 questões que eu coloquei ali. São questões rápidas, simples, sucintas, mas que fazem com que você fixe melhor essa matéria. Tudo bem?